compartilhando a tela com vocês. Conseguem ver certinho? Sim, professor. Tudo certo. Então, beleza, pessoal. Então, hoje a gente vai avançar um pouco mais no nosso assunto da disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Na última aula, a gente conheceu um pouquinho sobre o que é o fluido, né? O ar comprimido, sobretudo, né? Retomei os conceitos de pressão com vocês, como funciona, né, a composição do ar comprimido, que é o ar atmosférico que a gente usa. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a produção, a distribuição desse ar comprimido, tá? Sobretudo, a gente vai focar nos processos de produção e distribuição. Não é o foco da disciplina essa parte do assunto em si, né? Mas é muito importante a gente ter uma noção a nível de conhecimento dessas etapas, pois sem elas, né, a gente não conseguiria trabalhar com os sistemas de forma adequada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de distribuição de ar comprimido e vamos encerrar a aula começando um pouquinho sobre dimensionamento desse sistema de distribuição. Tá? Aí na aula seguinte a gente encerra a parte de projeto, né, do sistema de distribuição e entramos já nas válvulas, que são os componentes dos elementos de um sistema pneumático. Então a aula de hoje ela vai mesclar um pouquinho de pneumática com hidráulica. Tá? Os conceitos aqui eles acabam valendo em partes para uma área e para outra, e eu vou sinalizar na medida que a gente for avançando. Então vamos lá. Como eu citei aqui no início, né, nós temos a produção, a distribuição, né, só que antes da distribuição faltou aqui acrescentar a preparação do ar comprimido. A produção do ar comprimido, ela fica sob responsabilidade do compressor, tá? Então, o compressor é a nossa máquina, né, responsável aí para a produção do ar comprimido. Como que funciona? Né? A gente precisa de determinadas condições para que esse ar seja utilizado. Não basta eu pegar o ar atmosférico, porque ele não tem, o que eu posso dizer, né, a energia suficiente para a aplicação no sistema. Então, a gente vai aplicar uma máquina, né, que a gente vai dar o nome de compressor, e o compressor vai ser o responsável por fornecer o que a gente chama de energia de pressão. Tá? Vocês vão poder encontrar termos como energia pneumática ou energia de pressão. Mas como que funciona essa energia de pressão? Então, a gente vai executar um trabalho, né? A gente realiza trabalho mecânico no fluido. Tá? Então, esse trabalho mecânico realizado no fluido vai fornecer, né, essa energia de pressão. Dentre as etapas, né, o compressor ele está, como citei, na etapa de produção. Tá? A produção do ar comprimido é através do compressor. Existem diversos tipos de compressores, mas a gente pode classificá-los, né, em dois grandes grupos, tá? Que no caso está correlacionado à sua forma de concepção, construção. Então, aspectos construtivos ou conceptivos, tá? Conceptivos. Então, os aspectos conceptivos se dividem em volumétricos, que a gente chama também de deslocamento positivo. Então, vocês vão encontrar esse termo, positivo. E os dinâmicos ou turbocompressores, tá? Então, nós temos os compressores volumétricos ou de deslocamento positivo e os dinâmicos ou turbocompressores. Professor, qual que é a diferença, tá? Antes da gente separar por tipos, tá? Tipos construtivos. Tipos, isso aqui é a sua construção. Vou limpar aqui e a gente já vai entender. Tanto os compressores classificados como volumétricos ou dinâmicos, a simbologia é a mesma, tá, pessoal? Isso aqui é importante vocês associarem, porque na construção do circuito, a gente vai precisar usar essa simbologia. Então, aqui nós temos uma simbologia padronizada de um compressor. Ok. Mas qual que é a diferença de um compressor volumétrico para um compressor dinâmico? O compressor volumétrico,
ou de deslocamento positivo, a pressão ela é elevada, pessoal, através de uma redução do volume. Tá? Então, o volume precisa reduzir para você aumentar a pressão. É a forma mais intuitiva da gente construir um equipamento de compressão, né, que vai comprimir o ar. Você reduz o volume, você aumenta a pressão, ok? E o dinâmico, o seu funcionamento, ele é um pouco mais elaborado em termos de aspectos, de conversão de energia, tá? Os turbocompressores ou os dinâmicos, eles possuem o que a gente chama de órgãos internos, né, que é o impelidor. Vou colocar aqui impelidor e o difusor. Difusor são dois elementos construtivos característicos. O que o impelidor faz? Né? O impelidor é um elemento rotativo. Tá? Então, o impelidor, eu já vou mostrar uma imagem para não ficar só no texto, mas é importante. O impelidor, ele é um elemento rotativo. Daqui já vem um sinônimo de dinâmico, tá? Então, os compressores dinâmicos, ele possuem um elemento rotativo, que a gente dá o nome de impelidor, e uma estrutura estática ou estacionária que a gente chama de difusor. O difusor, ele é a estrutura externa, é como se fosse uma carcaça desse compressor que tem um formato bem interessante, tá? Então, isso aqui vamos entender como sendo uma carcaça. Carcaça especial, vou colocar assim, é uma carcaça especial que vai fazer com que a gente converta um tipo de energia em ganho de pressão. Então, só para a gente já matar essa charada, então os compressores dinâmicos, eles possuem um impelidor, que é um elemento rotativo, e uma carcaça especial. O elemento rotativo, ele vai fornecer, né, um trabalho mecânico, e esse trabalho mecânico de rotação vai dar energia cinética ao fluido. O que é energia cinética, professor? Ela está associada à velocidade do fluido, tá? O ar. Então, o ar ele vai ganhar uma certa velocidade. A velocidade dessa massa de ar, né, ela vai, aos poucos, sendo convertida em pressão, tá? Em energia de pressão, através do nosso difusor. Tá? Então, o difusor ele é esse órgão fixo, então ele vai promover essa conversão da energia cinética do gás em energia de pressão. Mas como assim, professor? É uma bomba, parecido com a bomba centrífuga. Tá? Então, aqui, vou pegar a imagem seguinte, que aí a gente consegue pegar um elemento mais simples. Então, aqui nós conseguimos observar a carcaça, que é o difusor. O difusor ele tem um formato de uma espiral. Ele tem um formato parecido com uma espiral, onde a área mais próxima ao centro... Opa, vamos desenhar essa espiral melhor. Não ficou muito bem aqui, mas... Sobretudo, o ar depende do seu tipo de compressor, mas, sobretudo, ele vai ter esse difusor, que é essa carcaça no formato espiral, né? Que a gente chama aí de difusor, e o impelidor, que é a hélice no meio. No caso dos compressores de fluxo radial, né, o nosso impelidor ele vai succionar o ar pelo centro, né, e radialmente ele vai ser lançado para as paredes aqui do nosso difusor. Então, à medida que ele vai se chocando com essas paredes, aquela energia cinética, né, você vai freando esse fluido, e por um princípio, né, de conversão de energia, a gente vai converter a velocidade em pressão, tá? Então, o difusor ele tem um formato que faz com que, à medida que o fluido ele vai desacelerando, ele vai ganhando energia de pressão. Então, essa é a característica. Então, o que vocês precisam lembrar é essa conversão. Então, os volumétricos, você precisa apertar o negócio efetivamente, né? O diêmbolo é aquele compressor mais comum, né? Você aperta e reduz o volume, né? Ele vai ganhar pressão, há uma válvula aqui e ele é coletado com essa pressão aumentada. Esse aqui não, você acelera
Depois, se você freia, né, devido à sua construção, e você aumenta a pressão. Antes de entrar nos modelinhos que eu trouxe aqui, a gente vai conhecer os tipos. Então, quando a gente chama de um compressor alternativo, a gente está falando de um compressor volumétrico. Alternativo é porque ele realiza a compressão no movimento alternado, de vai e vem. Tá? O compressor de pistão é o mais comum desse tipo. Tá? E nós temos os rotativos. Então, o de parafusos é o mais fácil da gente compreender esse processo. Então, são duas roscas que estão rotacionando em sentidos opostos, e à medida que o ar passa por essas roscas, ele reduz o volume e aumenta a pressão. O de palhetas e lóbulos tem um funcionamento similar. Tá? Ele rotaciona, porém, à medida que ele rotaciona, ele vai diminuindo o volume e assim ganha pressão. E os dinâmicos, né? Todos funcionam com o princípio do aumento da energia cinética e depois, devido à estrutura do compressor, a gente ganha pressão. Aí temos os centrífugos, que a gente chama de fluxo radial, tá? Fluxo radial. Quando eu falo radial é porque o ar ele entra pelo centro, né? E ele é ejetado para as extremidades e radialmente ele é coletado. O axial ele entra, né? Em sentido radial e sai axialmente aqui. Ou não, ou ele pode simplesmente entrar aqui pelo centro e sair na mesma linha em que ele entra, tá? Axialmente. Vamos ver aqui. Então, esse aqui é um de fluxo radial, de vários estágios, tá? Isso aqui é múltiplo estágio. Compressor de múltiplo estágio. Por que é múltiplo estágio, professor? Então, é porque a gente tem vários impelidores. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos, neste caso, 7. É um compressor industrial, né, que é utilizado em aplicações onde você quer uma pressão alta, tá, um ganho de pressão, ao mesmo tempo você quer um fluxo, uma quantidade de ar muito grande. Então, você quer uma vazão de ar elevada e um ganho de pressão também elevado. A característica dos compressores dinâmicos é altas vazões, porém pressões não muito altas em comparação aos outros, tá? Então, o ar comprimido ele é admitido aqui, né? O difusor é essa estrutura externa aqui e o impelidor é as hélices. Então, ele é ejetado, né, radialmente aqui. Depois, esse ar ele já tem um ganho de pressão, ele é admitido nesse outro impelidor, que por sua vez vai aumentar um pouco mais a sua energia de pressão, que é admitido aqui, e subsequentemente a pressão vai elevando à medida que ele passa por cada estágio. Tá? Essa imagem lateral a gente consegue enxergar esse acréscimo na pressão do fluido. É a construção. Claro que a gente pode encontrar compressor dinâmico de fluxo radial ou centrífugo de um único estágio, que é esse exemplo aqui, tá? Então, aqui nós temos um único estágio. O ar, ele entra axialmente e é coletado radialmente, aqui nessa saída. Lembre-se do impelidor, a gente pode dar o nome da hélice, né? Da hélice. E o difusor é a estrutura do nosso componente. Não vou ficar muito em cima disso aqui, tá? Porque não é o foco do nosso assunto, mas é para nível de conhecimento. Então, nós temos o centrífugo ou turbocompressor, tá? E nós vamos ter aqui, eu trouxe um dado aqui, porque eu sou ruim de memorizar informações assim, mas, sobretudo, esses equipamentos, eles trabalham em alta rotação, de até 6.000 rotações por minuto. Vazões elevadas, né? A pressão de descarga, porém, é de no máximo 2 bar. Então, por isso que a gente precisa usar esse recurso de vários estágios para compensar essa característica do próprio elemento, né? Vamos aqui ver o compressor alternativo de pistão. Ele é muito comum aí em borracharias, né? Devido ao seu custo e a sua aplicação ser
é bastante difundida para pequenas aplicações. No caso, o alternativo de pistão de simples efeito, né? Que é este caso aqui. Como que funciona esse compressor? É o princípio de um motor de combustão externa, em termos dos estágios, né? Então, aqui no caso, o compressor, a estrutura do compressor, né? Nós temos aqui o pistão, certo? E aqui nós temos o cilindro em que esse pistão está acoplado. No sistema biela-manivela, pistão, né, nós temos essa estrutura. Então, aqui nós temos uma válvula de admissão e uma válvula de descarga. Quando o pistão atinge o ponto morto superior, que é essa região mais elevada aqui, né, nesse estágio de admissão, né, a válvula de admissão ela se abre, e à medida que ele começa o processo de admissão, ele desce, né, até o ponto morto inferior. Então, cria-se, né, uma pressão negativa aqui interna. Então, como a pressão aqui é menor que a pressão atmosférica, vai resultar na admissão desse ar. Chegando aqui no ponto morto inferior, começa o processo de ascensão, né, que aí o ar ele vai ser comprimido. Então, a válvula de admissão ela fecha, né? Quando o pistão ele atinge um volume tal que a pressão interna aqui é maior que a pressão exercida por essa válvula aqui de descarga, então ela vai abrir e o fluido vai ser coletado e encaminhado para o nosso reservatório. É um pistão de simples efeito, por quê? Nesse caso, porque somente uma das fases efetivamente aqui comprime o fluido. Nós temos de duplo efeito quando, tanto no momento de descida quanto de subida, você consegue, devido à estrutura do pistão e do cilindro, comprimir. Então, o trabalho útil é feito em dois estágios, na ascensão e na descida. É esse caso aqui. Nós temos um compressor de duplo efeito, também é chamado de tipo cruzeta, né? Mas, basicamente, o duplo efeito é porque ele tanto comprime na descida quanto na subida, tá? Então, esses dois exemplos aqui, só para fins de conhecimento dos senhores, são os compressores bastante difundidos, além do de palheta, de lóbulo e de parafuso, tá? Esse gráfico, pessoal, é um diagrama de seleção do compressor. É um diagrama antigo, né, mas ele dá um indicativo de como a gente trabalha na seleção dos compressores. Obviamente que não é um processo tão trivial e simples como eu citei para vocês, mas dentre vários fatores, né, a pressão de trabalho e a vazão que você consome o ar comprimido são chaves para que você faça essa seleção. Além de outros critérios, né, quanto à estabilidade da rede de ar comprimido, a qualidade desse ar comprimido, entre outros, também influenciam. O que eu quero dizer? Né? Em algumas aplicações, o compressor de diafragma vai ser vai ser importante, né? Sobretudo naqueles processos de hemodiálise. Em outros, o compressor rotativo de parafusos vai ser mais importante, sobretudo quando a gente está trabalhando dentro de um laboratório de pesquisa, porque aí aquele compressor, ele, além de trabalhar em taxas de compressão adequada, ele consegue realizar o vácuo, né, que é muito mais utilizado como uma bomba de vácuo do que como um compressor. Mas voltando aqui, quando a gente se baseia apenas no critério pressão e vazão de trabalho, né, pressão de trabalho e vazão de trabalho, a gente tem esse diagrama aqui. Por exemplo, os compressores rotativos, que é o caso dos compressores que se classificam como de palheta, de parafusos, eles entram dentro desse quadro aqui. Tá? Então, é um indicativo. Imagine que você não tem noção de que compressor vai atender a sua demanda. Né? Então, você vem com a pressão mensurada e com a vazão de trabalho, você vai encontrar uma área dentro desse diagrama de seleção em que o seu compressor vai atingir. Ó, os turbocompressores radiais, né, eles vão desde pressões baixas até pressões elevadas, né, e para vazões também extremamente altas. Então, esses compressores aqui são de grande
ele tem um espectro de aplicação grande porque, né, a gente consegue usar a compressão em múltiplos estágios, né? Estágios. Os compressores alternativos, que está nomeado como compressor de êmbolo, ó, eles têm pressões extremamente altas, tá? Por quê? A sua construção, né? Construção. O que limita o ganho de pressão num compressor alternativo é a carcaça dele mesmo, tá? Resistir, porque em termos gerais, ele pode aumentar a pressão, tendendo aí ao infinito, vamos assim dizer, porque a sua construção. Já o turbo radial, ele tem um limite devido ao princípio físico da compressão, tá? Então, você vem com indicadores aqui e entra dentro de uma classe e depois vai procurar no mercado a disponibilidade, os custos, se vão atender à sua necessidade. Pessoal, alguma dúvida aqui? Estou falando muito rápido, tá tranquilo? Por mim tá tranquilo, professor. Beleza. Então, essa parte de compressores vai ficar nesse grau de profundidade, tá? Então, eu gostaria que os senhores procurassem ler um pouco mais. Então, pensando nisso, eu deixei uma referência aqui, tá? É uma apostila da Parker Training, tá? É uma fornecedora de componentes para sistemas hidráulicos e pneumáticos. Essa apostila você baixa ela gratuitamente e lá vocês vão encontrar várias informações complementares, como é feito o acionamento do compressor, sua regulagem, sistema de refrigeração, manutenção, preparação do ar e a localização e montagem. Uma coisa que eu esqueci de falar para os senhores é o seguinte, aqui nós temos um compressor alternativo de pistão e onde nós temos o sistema de acionamento. Isso aqui é o motor, tá? O motor elétrico. Aqui é um motor elétrico. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala em compressor, a gente está focando apenas nesta parte do nosso dispositivo. O compressor é esse elemento que realiza o trabalho. Então, esse motor elétrico simplesmente é a nossa fonte de energia, né? Então, para nós, do ponto de vista de interesse aqui, é esse elemento, tá? Então, nós poderíamos acionar esse compressor por um motor a combustão interna, tá? Então, aqui ele vai executar, nesse caso, um trabalho de rotação. Devido a esse mecanismo biela-manivela, a rotação vai ser convertida num movimento alternativo, né, dentro dessa estrutura. E aqui, o trabalho de rotação vai ser convertido em ganho de pressão. Tá? Então, o motor elétrico, em termos gerais, ele não é considerado o nosso compressor. Eu falo isso porque às vezes não fica muito óbvio, porque nas questões os alunos acabam confundindo. Por fato de ter um motor elétrico aqui, ele considera que o compressor converte energia elétrica em energia de pressão. Não, tá? A gente está considerando apenas um movimento mecânico aqui. Então, ele realiza um trabalho mecânico, usar energia mecânica, que é o movimento, para realizar a compressão. Então, deixo essa informação aqui para os senhores. Tá? No livro didático da disciplina, vocês vão encontrar essa referência depois, se vocês quiserem clicar no link para fazer o download. Outro elemento importante, pessoal, dentro dessa parte da preparação do ar comprimido é o nosso reservatório. Tá? Aqui nós temos um reservatório de porte industrial. Tá? Esse reservatório ele pode, claro, vir assim separadamente para uma indústria, né, de grande porte, ou médio porte, também vai depender da demanda, ou pode vir acoplado no nosso compressor. Bom, aqui nós temos os elementos básicos de construção do nosso reservatório. Antes de falar os seus elementos, é importante a gente entender que ele existe por alguns motivos, tá? A gente quer, né, manter uma demanda, um controle, na verdade, um controle da produção do ar comprimido. Esse controle da produção do ar, ele visa prever aumentos de consumo, picos de consumo. Então, o controle da produção do ar usando o reservatório, ele visa atender a picos de consumo.
Como assim, professor, picos de consumo? Imagine que tudo que você utiliza no seu sistema já sai direto do compressor. Isso pode ser um fator negativo. Primeiro, se você houver um pico de consumo, né, o seu compressor ele pode não atender a sua demanda. Às vezes é mais viável ter um compressor que tem uma certa vazão menor, em termos práticos, e você ter um reservatório onde você vai, de certa forma, compensar isso. Você vai ter uma energia, né, uma fonte reserva de energia. E outra coisa, né, quando a gente usa um compressor alternativo, a gente tem flutuação da pressão. Como assim, professor, flutuação da pressão? Olha, a gente percebe, devido à sua própria construção, o movimento de subida e descida vai fazer com que a pressurização desse ar aconteça de forma cíclica, né? Ora você está comprimindo, outra hora você está admitindo, comprimindo, admitindo, e isso pode, dentro do seu processo, ser prejudicial, essa flutuação no fornecimento de ar comprimido. Pode causar imprecisão, dependendo do tipo de procedimento. Imagino que usa uma broca pneumática, imagino que é um trabalho sensível. Então, a flutuação da rede, né, da rede, tem um Rzinho aqui, é compensado com o nosso reservatório. Então, o ar ele entra aqui, ele é armazenado, então aquelas flutuações que acontecem devido à etapa de produção acaba sendo atenuada, tá? Então, temos isso também. Além do mais, a gente pode, né, usar como um elemento de segurança também, né, para a sua rede, tá? Vamos ver aqui alguns elementos importantes do nosso reservatório. Aqui são citados 8, tá? Essa aqui é a simbologia. Primeiro, né, nós temos o manômetro. O manômetro é o dispositivo que você consegue visualizar qual que é a pressão do ar comprimido aqui dentro, tá? O ar comprimido. Em contrapartida, nós temos aqui uma válvula, vamos vir para esse lado aqui, uma válvula de segurança ou válvula de alívio. A gente vai entender um pouquinho a sua construção mais para frente, mas essa válvula visa, né, regular, através de uma regulagem de pressão, manter uma pressão máxima dentro do nosso reservatório. Sobretudo quando a gente trabalha com compressor alternativo, porque ele, basicamente, ele funciona continuamente, né? Então, se você não tiver um elemento que desligue, né, ou que preveja um aumento súbito de pressão no reservatório, como no caso uma válvula de alívio, você vai danificar a estrutura. Então, a válvula de alívio simplesmente atingiu a pressão máxima definida para aquele tipo de estrutura, né, do reservatório, ela aciona, ela abre e o ar vai para o meio ambiente. Tá? Então, nós temos um manômetro, onde você controla, de certa forma, né? Temos uma válvula de registro para a gente fazer essa regulagem da pressão de trabalho, né? E aqui, outras características, nós temos no 5 aqui é uma placa de identificação, que isso aqui também aparece, né? Mas às vezes ela fica em outra posição. No 3, a saída, o ar ele sai numa parte superior, tá? E ele entra numa parte menor. Isso se deve, tá, ao fato de que o ar ele contém umidade, né? Então ele sai do compressor e se ele for vir direto para o nosso reservatório, ele ainda vai ter umidade. Então se ele entra aqui pela parte mais baixa e sai pela parte mais alta, facilita, tá? Porque ele vai condensar de certa forma. Porque o reservatório ele deve ser mantido, né, numa faixa de 20 a 25 graus Celsius, uma região mais ventilada, para propiciar essa condensação do ar. Tá? Então, ele entra pela parte mais baixa e é coletado na parte mais cima, e o condensado, que é as gotas de umidade, caem aqui para baixo. E aqui no 8 nós temos o dreno. Tá? O dreno é onde a gente vai fazer a remoção da umidade. Temos uma escotilha de inspeção, né, para analisar aqui se há algum processo de oxidação, se há um nível de condensado
fora do normal, porque isso aqui, pessoal, esse dreno ele tem que ser acionado, recomenda-se, a cada 8 horas, tá? 8 horas, para que não haja um acúmulo substancial de ar comprimido, de umidade dentro do tanque aqui, tá? Por quê, professor? Porque a umidade ela pode, de certa forma, danificar o seu tanque ou pode ser levada para a nossa rede. Então aqui, ó, a entrada do ar, tá? E aqui a saída do ar. E aqui em cima, nesse caso, a gente está vendo a válvula de alívio ou de segurança, nesse caso. Aqui a escotilha de inspeção. E nós temos dispositivos refrigeradores e secadores. Ó. Isso aqui é um caso de um refrigerador, né? Ele refrigera o ar, a gente vai entender um pouquinho, a gente precisa refrigerar esse ar, e o secador. Vamos entender um pouquinho melhor mais à frente. Eu trouxe aqui dois sistemas, né, de regulagem desse reservatório. Então, vamos começar a entender o funcionamento aqui pelo motor elétrico. Então, o motor elétrico, nesse caso, é a nossa fonte, né, que vai acionar o nosso compressor. O compressor, ele admite o ar e, né, realiza o trabalho e manda aqui para o nosso reservatório. Logo na entrada aqui do nosso reservatório, a gente tem uma válvula, né? Essa válvula aqui, ela é uma válvula que controla o sentido do fluxo, é uma válvula de retenção. Então, o que é isso, uma válvula de retenção? Se vocês observarem, a gente vai conhecer a simbologia mais à frente, mas se vocês observarem a sua estrutura, o ar, ele pode somente ser injetado no reservatório nesse sentido. Na verdade, o ar só vai nesse sentido. Tá? Ela controla o sentido. Imagine que o ar queira vir do reservatório, né? Ele aumenta a pressão dentro do reservatório de tal forma que ele queira vencer, né, a pressão que sai do compressor. Não vai. Essa válvula, né, de retenção, ela vai impedir que o fluxo, né, o fluxo aconteça apenas em um único sentido, tá? Permite apenas o fluxo ascendente e não descendente. Com relação à válvula de segurança, né, aí nós temos a válvula reguladora de pressão, que nesse caso aqui é uma válvula simples, né? Essa válvula reguladora de pressão, ela visa, né, manter a pressão dentro, né, de um valor máximo estabelecido. Por exemplo, né, nós temos aqui dentro uma pressão máxima de 9 quilogramas, quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Essa válvula aqui de alívio é acionada, a descarga, né, ou válvula reguladora de pressão, o alívio é acionado quando a gente atinge valores superiores a esse valor aqui, tá? Como que funciona, professor? A gente vai conhecer melhor, mas como que ela é construída. Bom, aqui dentro a gente estipulou, né, que a pressão máxima não pode ultrapassar 9 kg. Então, como que a gente ajusta aqui nessa válvula? É uma válvula, pessoal, que tem um sistema de mola, tá? Então, mas imagine que a sua construção ela é mais simples do que em termos de analisar a simbologia. Então, nós temos, vamos tentar desenhar aqui, vamos ver. O ar ele vai para fora, né? Então, nós temos uma molinha aqui e aqui nós temos um êmbolo, né? Se o ar que está vindo aqui do nosso reservatório ultrapassa os 9 kg-força por centímetros quadrados de pressão, isso aqui é igual a uma pressão, né? Que é calibrada essa pressão aqui da nossa válvula, né? Essa molinha ela vai ser comprimida, né? À medida que ela é comprimida, vai abrir uma passagem de ar aqui que a gente chama de escape. Tá? Então, aqui nós temos o elemento de regulagem da pressão, simbolizado por esse elemento. Tá? Então, o ar está vindo aqui para dentro do nosso compressor, né? Aí, à medida que a pressão aqui aumenta na ordem de superior a 9 kg-força, o que a gente vai ter? Né? Esse ar aqui, ele vai vir para essa válvula, e essa válvula vai fazer com que haja o escape desse ar. Tá? O escape do ar. Então, a gente consegue estabelecer um limite permitido aí de pressão normal.
Isso aqui é uma forma mecânica de regular, né? Nós temos outras formas também usando uma válvula direcional. A gente vai conhecer também a construção dessa válvula direcional, tá? A gente chama, nesse caso aqui, uma válvula, né? Uma regulagem da pressão de trabalho ou pressão estabelecida dentro do compressor por uma válvula de regulagem, por fechamento, tá? Basicamente, aqui, pessoal, ó, quando ela estiver nessa posição aqui, né, o ar, a gente regula, né, o ar, a pressão de trabalho, nessa molinha aqui, é um elemento de regulagem, tá? Então, o ar, ele é admitido aqui, tá? A mola, né, ela é acionada de forma que essa válvula, ela é comutada, ela muda de posição quando atinge uma pressão máxima, tá? Quando atinge uma pressão máxima, essa válvula, ela é alimentada aqui, ó, pelo próprio ar comprimido que vem do reservatório e faz com que essa posição seja alimentada. A gente vai conhecer a simbologia, que essa posição aqui é uma posição de bloqueio. Então, vai haver um fechamento da admissão do ar que entra aqui no nosso compressor. Então, esse é um circuito aí que demonstra uma forma de você manter a pressão máxima estabelecida dentro do sistema, né? Seja bloqueando ou fechando a admissão do nosso compressor, ou seja, através de uma válvula que vai fazer com que haja a descarga do ar direto para a atmosfera. Então, a válvula, ela tem, né, um elemento aqui que é alimentado, né, que vai empurrar a molinha, né, e essa molinha vai fazer uma abertura para fora. Tanto o ar que está dentro do reservatório, que é sobressalente, vai sair, quanto o ar que é comprimido pelo compressor também vai sair pelo escape ou pela descarga da nossa válvula. Beleza? Aí nós temos um sistema de regulagem intermitente, que usa, né, um funcionamento por acionamento elétrico, entre outros. Então, na hora de vocês investigarem um pouquinho, é importante dar uma lida sobre o acionamento do compressor, a regulagem, como é feita a refrigeração, a manutenção, porque tem muita coisa interessante que pode agregar aí na formação de vocês. Pessoal, estão entendendo? Estou falando muito lento, estão muito quietos. Não, da minha parte, eu tô conseguindo pegar bem. Tá tranquilo? Tá tranquilo, o senhor explica bem. Então vamos embora, vamos avançando aqui. Professor, Pau na máquina. Pão na máquina. Enquanto vocês... professor, Oi. Eu estou com uma dúvida. O regulador ele só tem desse tipo. O senhor falou que quando ultrapassa a pressão desejada, que no caso é 9 kg/força, ele aciona a mola e libera a pressão até regular a pressão desejada, certo? Você poderia falar um pouquinho mais alto? Ficou cortando. O regulador de pressão que o senhor falou que no caso de 9 kg/força, se ultrapassa esse valor, ele aciona a mola e libera a pressão até chegar na pressão desejada, é isso? A mola, pessoal, é um elemento mecânico, né? Você lembra lá que a força da mola é a rigidez da mola vezes X, que é a sua deformação, né? Então, essa mola aqui, ó, ela está atuando numa área que é como se fosse um êmbolo, né? Ela atua nessa área. Então, a força da mola dividido por essa área, que é a área de atuação de contato da mola, vai gerar uma pressão da mola. A pressão da mola, ela é calibrada de acordo com a pressão de trabalho. Então, se a pressão de trabalho for maior que a pressão de resistência da mola, a gente vai ter o quê? Uma deformação dessa mola. Então, a mola vai descer de tal forma que vai liberar essa passagem do ar. O ar saindo, o que vai acontecer? A pressão de trabalho vai tender a se equilibrar com a da mola ou ser menor. Quando ele for menor que a mola vai conseguir vencer isso aqui e obstruir a passagem do ar, e você consegue estabilizar, né, na pressão ou regular na pressão que você deseja. Entendeu? Ah, entendi agora. Beleza. Vamos avançar aqui. Ô, professor. Oi.
Eu complementando a pergunta dele, só para tirar uma dúvida, isso aí é uma válvula de alívio, de segurança, então, né? A gente chama, nesse caso, né, de uma válvula reguladora de pressão ou válvula de alívio, válvula de segurança, tá? Então, nesse material aqui, ele traz como válvula reguladora de pressão, mas a gente vai ver um pouco mais à frente que também é chamado de válvula de alívio. Tá? Sim, senhor, entendi. É por isso que eu entendi. Eu achei que era uma válvula de alívio, então, beleza. É uma válvula de alívio também. Aqui, nesse caso, não sei se ficou claro, esse sistema aqui, ele usa, né, um fechamento da alimentação do nosso compressor. É uma válvula direcional que a gente fala aqui, tá? Aqui nós temos já uma válvula direcional. Ela simplesmente é comutada, ou seja, você muda uma válvula direcional simplesmente muda a direção em que o ar caminha, né, dentro dela. Então, se a pressão que está atuando aqui for de forma análoga, né, menor que a pressão ajustada na mola, ela vai continuar deixando que o compressor seja alimentado. Atingir uma pressão de comutação aqui, você muda, essa posição vem para cá, então o ar vai ser bloqueado aqui, e aí você fecha a admissão do compressor. Aí você interrompe a alimentação. Professor, essa válvula de fechamento, ela realimenta o compressor, é isso? Ela é instalada na admissão do compressor. No caso, o que eu entendi é que o motor elétrico continua funcionando, só que ele está recirculando o ar do reservatório ali de ar. Ele não está realimentando, está recirculando. Recirculando, isso mesmo. Quando o consumo fazer com que a pressão caia, aí a válvula novamente volta, comuta e começa a comprimir ar de novo. Perfeito. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Ah, ok. Obrigado. Tá impossível, hein, Matias? Matheus, isso aí. Pessoal, quando quiserem contribuir com a clareza da explicação, fiquem à vontade. Então, vamos seguindo aqui, pessoal, só para a gente fechar essa parte das etapas da preparação. Então, a gente vem com a compressão, a gente vai partir por um arrefecimento. Arrefecimento, vocês podem entender como um resfriamento do ar. Por que a gente faz o resfriamento, né? O resfriamento ele é responsável para reduzir a temperatura do ar e, consequentemente, aquela umidade que está no estado vapor saturado, né, ela se condensa. Então, condensando, a gente consegue remover a água. Então, a gente parte de uma compressão, depois a gente vem para a preparação do ar. Então, a preparação, eu vou falar de forma mais rápida, mas, sobretudo, ela compreende na parte de resfriamento, remoção da água, remoção de partículas sólidas. Como assim partículas sólidas? Nós temos partículas sólidas suspensas no próprio ar que é admitido. Boa parte dessas partículas sólidas são retidas no filtro de admissão do compressor, né? Outras, elas decorrem do desgaste mecânico das partes que estão em movimento nos componentes do sistema. Então, essas partículas sólidas também precisam ser removidas, tá? Porque pode, por exemplo, arranhar a camisa do nosso cilindro pneumático, tá? Ou no caso de um cilindro hidráulico, pode ser carregado para dentro do fluido, né? E também a gente precisa ajustar a pressão de trabalho para o dispositivo em questão, tá? E, sobretudo, no final do processo, em alguns componentes, a gente precisa adicionar um fluido lubrificante, porque, imagina um pistão pneumático, você vai ter um movimento, né, e um contato mecânico entre os componentes. Então, esse lubrificante precisa ser adicionado para não desgastar, aumentar a vida útil do processo. Então, essas são as etapas da preparação do ar comprimido. Eu trouxe aqui, por exemplo, o porquê, né, que a gente precisa preparar o ar comprimido, sobretudo para remover contaminantes, né, estranhos, como poeira e umidade, particulados sólidos, como desgaste de peça, porque isso aqui vai obstruir os orifícios dos nossos componentes, vai desgastar as vedações, vai causar erosão nos componentes, sobretudo reduz a eficiência e pode gerar custos aí com parada das máquinas. Tá? Aqui o caso é um condensado, né, que está sendo drenado aqui, a gente vê esse estado leitoso, e isso aí tem que ser tirado.
ou se não, né, quando chega um nível agravante, a umidade que não é removida pode gerar oxidação das tubulações. Então, de forma geral, é isso. Vou falar só um pouquinho com relação ao efeito da umidade, tá? Trouxe aqui uma informação a respeito da qualidade ou pureza desse ar comprimido. Em termos gerais, a qualidade do ar comprimido, ela é dependente do tipo de aplicação, tá? Uma aplicação alimentícia, hospitalar, sobretudo, requer, né, uma quantidade de sólidos e óleo concentrado dentro desse ar comprimido em níveis bem baixos. Aí nós temos essa norma, a ISO 8573, que classifica, né, a qualidade do ar comprimido, com base na dimensão da partícula de sólidos que contém, né, a quantidade de água por metro cúbico e a concentração residual de óleo. Então, uma aplicação alimentícia, óleo lubrificante no ar comprimido, que vai ser usado para, por exemplo, envasar ou abrir algum recipiente, um plástico, alguma coisa, acaba sendo bem baixo. Então, eu não tenho aqui os dados com relação a qual que é a classe do ar comprimido para nível hospitalar. Depois vocês podem até pesquisar. Mas, por exemplo, temos aqui no caso um ar comprimido de qualidade ISO 8573 de classe 231. O primeiro dígito, ele refere-se à classe do sólido, tá? O segundo, ao percentual de umidade, né, por metro cúbico, e o terceiro, o óleo. Então, no caso aqui, quando a gente fala de um ar comprimido de qualidade ISO 8573 classe 231, está referindo-se que os sólidos contidos ali têm dimensão máxima de 1 micrômetro, tá? Qualidade 2. Com relação ao item água, né? Ponto de orvalho da água. Então, aqui nós estamos analisando tanto a quantidade de água em termos da temperatura e da umidade. Então, nesse caso aqui, ó, 3, né? O item 3. Então, para uma temperatura de trabalho, né? Nós estamos analisando o ponto de orvalho da água a menos 20 graus Celsius. Então, ela vai ser capaz de reter uma umidade de 0,88 gramas de água por metro cúbico de ar. Tá? E, por último, a concentração de óleo é de 0,01 miligramas, né, por metro cúbico. Só um ponto importante. A água, pessoal, na verdade, assim, o ar em si, ele retém uma quantidade de água conforme a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de água, ou seja, por metro cúbico que aquele ar é capaz de reter. Por exemplo, ó, para temperaturas, aqui no caso, maiores que 10 graus, a gente, por exemplo, usando essa escala, ó, o ar é capaz de reter 9,4 gramas de água por metro cúbico. A uma temperatura de menos 70 graus, né, aqui, a quantidade de gramas de água é de 2,79 vezes 10 a menos 3 gramas. É muito pouco. Por quê? Né? À medida que a gente diminui a temperatura, a gente força a condensação. Então, a água ela tem maior dificuldade para ser retida naquele ar. Então, está associado às propriedades termodinâmicas da matéria. Tá? Então, quando falo em ponto de orvalho, estou falando qual é o limite máximo de umidade que eu consigo manter naquele ar comprimido, né? Se eu passar daquilo ali, já condenso. Se eu abaixar a temperatura, eu faço com que aquele ar se condense também. Então, só para refrisar, tá? A classificação é bem simples, classe 2, 3, 1. Primeiro dígito, a gente olha o sólido. O segundo, qual que é a umidade absoluta no fluido, numa faixa de temperatura. E o terceiro é a concentração de óleo. Vocês vão ser solicitados para fazer essa classificação em alguma atividade, então é importante associar isso aqui. Só para a gente focar nessa questão do ponto de orvalho, porque nos projetos vocês poderão ser solicitados para definir, né, qual que é a quantidade de água em termos de massa por metro cúbico. Metro cúbico é volume, tá? Então, 1 metro cúbico, só para refrisar, equivale a 1.000 litros de uma determinada substância. Então, aqui nós temos o ponto de orvalho,
à pressão atmosférica. O ponto de orvalho está associado, né? Nesse caso, nessa pressão atmosférica, né? O ponto de orvalho trata-se da temperatura na qual o vapor de água contido no ar comprimido, nessa pressão, no caso, inicia-se sua condensação. Então, se você alterar um pouquinho para baixo, a água ela é condensada. Remete ao que eu falei anteriormente. Ó. A 0 graus Celsius, a pressão atmosférica, no ar em si, né, é retido 4,5 gramas por metro cúbico. Resfriando isso aqui, eu consigo coletar uma quantidade de gramas. Né? Se eu cair para menos 2 graus, né, a gente vai coletar, que vai dar 1,3 aqui. Vou fazer essa soma. Não, aqui vai dar 15 menos 8, né, vai dar 7. 0,7 gramas de água eu consigo coletar. Praticamente, pessoal, a gente não quer a umidade 0%, né? Porque acaba os custos não justificando os meios. Então, vai depender da sua qualidade de ar requerida para aquele processo. Então, estima-se que o custo de secagem e refrigeração do ar comprimido para fins de remoção de umidade custa em torno de 25% da sua instalação. Muitas vezes, na aplicação não vai justificar você manter níveis de umidade extremamente baixos. Tá? Então, tem que verificar o quão importante é isso no seu processo. Só para a gente fechar essa parte, vamos falar um pouquinho da distribuição. Na indústria em geral, né, a gente tem aqui a nossa localização da central geradora. É onde fica o nosso compressor. Tá? Aqui nós temos a fábrica e aqui fica o compressor. A gente chama de central geradora porque pode ter um ou mais compressores ali. Recomenda-se que ele fique nessa região mais externa da fábrica, né? E se a potência desse compressor for de até 40 HP, né? Essa estrutura ela tem um fluxo livre de ar. Por quê? Com fluxo livre de ar, nessa potência de trabalho, né, a gente consegue, com o próprio convecção natural e o sistema aletado, né, do nosso compressor, manter a uma temperatura aí de 20 a 25 graus. Tá? Passando-se dessa faixa de potência, né, aí pode-se instalar ventiladores, né, dentro dessa estrutura para gerar uma convecção forçada e acelerar o processo de troca de calor. Para potências extremamente altas, né, pode-se usar um sistema de refrigeração por circulação de amônia. Tá? Então, dependendo da potência ali, um fluxo de ar natural, se for capaz de manter essa temperatura estável, já é o suficiente. Se não, recomenda-se aí usar outros sistemas de refrigeração dessa casa de máquinas, porque aí a gente consegue facilitar a drenagem do condensado, e é um problema para nós. Tá? Então, isso aqui é só para nível de conhecimento. Então, essa casinha aqui, ela tem que ficar numa situação ventilada, quando permite essa manutenção estável de temperatura. Se não, quando não, né, coloca-se numa estrutura fechada mesmo, vedada do ambiente, e se instala aqui sistema de uma refrigeração mesmo. Tá? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. A gente já está chegando na parte de projetos, tá, pessoal? Estou passando aqui para a gente conhecer um pouquinho da rede de distribuição do ar comprimido. A rede de distribuição do ar comprimido, ela passa por várias etapas. Tá? Existem normas que vão auxiliar vocês na decisão da sua construção. Mas, sobretudo, antes da gente escolher o diâmetro, tá, dessas tubulações, qual que é a perda de carga, qual que é o tipo de tratamento de ar, a gente tem que partir de quais pontos dentro do ambiente da indústria ou do ponto que você quer aplicar esse sistema, né, quais são os pontos e quantos pontos, porque a partir disso a gente tem uma noção de demanda de uso.
Só depois a gente vem aqui para essa parte. Então, aqui no caso, nós temos uma rede de distribuição de ar comprimido. Essa aqui é uma rede principal e as suas derivações, tá? São as derivações. E os pontos, quando eu falo pontos, eu falo esses pontos. Aqui nós temos esqueci o nome, uma pistola, né? Onde pode ser uma pintura aqui. Uma pistola para fazer a limpeza de uma bancada, aqui. Entre outros, pode ter uma furadeira, pode ter um atuador pneumático, sobretudo. Então, quantos pontos eu vou precisar, né? E onde eu vou instalar? Se vocês observarem, só nessa imagem tem vários elementos de projeto muito interessantes, né? A gente tem uma inclinação aqui nessa rede, nós temos elementos de condicionamento do ar que vem antes dos pontos de aplicação. Nós verificamos aqui purgadores que são utilizados para coleta. Nós observamos também uma característica importante, ó, que é essa derivação aqui secundária da nossa rede, que ela é coletada aqui por cima. E eu vou comentar um pouquinho sobre cada um desses pontos com vocês agora. Então, vamos ver aqui. O que é essa rede de distribuição de ar comprimido? É todo aquele conjunto, tá, pessoal, de tubulações, conexões e elementos de condicionamento do ar comprimido, que faz, né, a comunicação lá da produção, que é onde fica a nossa central de geração, com os equipamentos. Então, é toda essa rede aqui necessária. A rede de distribuição de ar comprimido, ela surge de forma análoga a uma rede de distribuição de energia elétrica. Como assim, professor? Imagine que você tem vários pontos, né, de utilização, vários equipamentos que vão demandar o ar comprimido. Faz sentido para cada equipamento você possuir um compressor, uma unidade de geração própria? Não, né? Isso inviabiliza em termos de custo, de praticidade e foge do razoável. Assim como não faz sentido a gente instalar uma hidrelétrica em cada residência. Então, a rede de distribuição visa essa comunicação, tá? Quando se tem essa necessidade de ter vários pontos de utilização do nosso ar comprimido. Além, claro, né, de a gente conseguir atender também exigências que a gente chama de consumidores intermitentes. Ora você vai utilizar, ora não, e essa rede aqui ela está disponível para você. Vamos entender um pouquinho da sua característica, tá? Então, uma vez que a gente definiu quantos pontos e a quantidade de locais ou quais locais a gente vai instalar, a gente pode partir para dois tipos de rede, tá? Ou dois circuitos. Então, a gente tem dois circuitos de ar comprimido, que pode ser aberto ou fechado. Vamos ver cada um deles agora. Então, uma rede de distribuição em circuito aberto, ela tem essa característica aqui, ó. Então, nós temos a nossa central, né, de geração, onde está o nosso compressor, e o ar comprimido ele é levado até o último ponto por uma rede ou um circuito que não se comunica novamente com o início aqui, né? Não tem uma derivação que fecha esse circuito. Isso aqui é muito comum, pessoal, quando você precisa levar o ar comprimido para regiões bem distantes, tá? Ou pontos isolados do nosso sistema. Ou quando a estrutura local da sua indústria ou do ponto onde está usando, força uma descontinuidade nessa rede. Imagina que tem uma ponte rolante ou um elemento que força o corte dessa rede. Então, você não pode fazer com que haja esse fechamento aqui, tá? Não é muito utilizado por alguns problemas, tá? O circuito aberto, ele vai ter uma queda de pressão natural da nossa alimentação. Então, esses pontos aqui, né, vamos supor que nós temos vários pontos de utilização ao longo dessa rede. Se nós tivermos um consumo aqui, um consumo aqui, 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 este último ponto, obviamente, vai ter uma pressão de trabalho disponível menor, tá? Por quê? O fluxo do ar comprimido, ele acontece em apenas um único sentido. Então, isso dificulta a estabilização
da pressão e da vazão de consumo desse ar comprimido. Outra característica que a gente pode associar aqui sendo uma característica positiva é a possibilidade de drenagem mais facilitada, tá? Ou seja, a drenagem do ar comprimido, da umidade, tá? Porque se o fluxo ele é direcionado, você pode, né, facilitar essa drenagem. Fora isso, né, evita-se esse tipo de sistema por causa dessa perda de carga, se não for bem pensada, ser prejudicial, tá? Mas a drenagem é facilitada porque você acaba empurrando o condensado sempre para um ponto fixo ali, vamos assim dizer. E o circuito fechado, que é o mais usado na indústria, tá? E ele atinge toda a extensão da nossa fábrica, ele facilita aqui a gente instalar novos pontos de consumo, ainda que não foram previstos. Se a gente instalar, por exemplo, um ponto de consumo aqui, depois vai prejudicar ainda mais, né, o nosso sistema. Aqui é facilitado porque o fluxo ele não é unidirecional, ele não tem uma direção preferencial. Então, isso acaba possibilitando que todos os pontos sejam alimentados de modo mais uniforme, tá? Porque o fluxo vai acontecer nos dois sentidos. A drenagem de condensado na rede acaba sendo prejudicada nesse circuito, porque, né, ele não tem uma direção preferencial, então, por conta disso, a gente sempre precisa facilitar a drenagem e a manutenção desse circuito. Então, a gente tem que instalar sempre válvulas de registro ao longo do nosso circuito, porque uma vez que a gente precise dar manutenção em uma dessas derivações, não feche, não interrompa, né, o fluxo para as demais localizações. Então, são vários elementos. Vamos ver se eu trouxe uma imagem aqui. Então, aqui nós temos uma imagem já tridimensional que facilita a compreensão. Deixa eu usar a canetinha vermelha aqui. Então, nós temos a linha principal, que a gente chama de tronco. É onde sai diretamente lá da nossa unidade geradora, né? Então, ele alimenta aqui. E depois dela, né, nós temos as linhas secundárias que coletam o ar comprimido pela parte superior. Isso aqui, pessoal, esse fato de coletar por essas derivações superiores é para evitar que a umidade que porventura possa ainda existir seja levada, né, para os nossos componentes. Então, a coleta é feita por cima para evitar que a umidade ainda desça para os nossos dispositivos. Nessas linhas secundárias, a gente instala válvulas de registro, porque imagine que você queira executar a manutenção aqui e você não vai interromper o fluxo, né, de trabalho para outros pontos. Então, você simplesmente fecha aqui. Isso é um cuidado. Outra característica é a inclinação. Tá? Nós mantemos uma inclinação de 0,5% a 2% do comprimento. A inclinação é mais notória, deixa eu ver se eu tenho aqui, nessa imagem. Tá? Essa inclinação também ela visa facilitar a coleta, né, do nosso condensado. Então, essa declividade aqui, ela visa, né, facilitar a coleta do condensado. De 0,5% a 2% do comprimento. Então, vai caindo aí. No final, pessoal, de cada linha secundária, antes, né, da utilização desse ar comprimido, a gente tem uma unidade de condicionamento do ar comprimido, que a gente chama aí de lubrifio. Tá? Lubrifio. O lubrifio a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Tá? Juntamente com o lubrifio, também nós temos um dreno, e vai haver sempre um registro. Aqui, a partir de agora, né, do nosso lubrifio, que é esse dispositivo pequenininho aqui eu acabei circulando todos, mas o lubrifio somente é essa parte aqui. Mas esse dreno ou purgador geralmente está junto com o lubrifio, assim como o registro. Tá? Vamos ver aqui o que eu estou querendo dizer de forma mais clara. Então, aqui nós temos o nosso lubrifio. O próprio nome já nos traz algumas informações. Lubri vem de lubrificação e fio vem de filtro. Tá? Então, o que a gente observa? Aqui, ó, é a entrada do ar comprimido, que já está vindo aqui dessa linha de alimentação. Tá? Então, ele já foi seco, já foi tratado,
ele já foi transportado até o nosso ponto de uso. Imagina que nós estamos aqui nesse equipamento, nessa bancada, né? Então, voltando aqui. O ar entra aqui. Ele entra aqui e sai aqui. Aqui, pessoal, é o ponto onde a gente efetivamente vai usar o ar. Quando ele entra aqui, a gente tem uma válvula, tá? Que é uma válvula reguladora de pressão. Opa, não, calma aí. Essa aqui não é uma válvula ainda não. Isso aqui a gente liga e desliga. É o nosso registro, vamos assim dizer, tá? É o nosso registro. Abre e fecha. Aqui em si é a nossa válvula reguladora de pressão. Uma vez que você abre o registro, esse ar ele vai passar por esse regulador de pressão. O regulador de pressão ele vem acoplado a um manômetro, onde você consegue enxergar qual é a pressão de trabalho. Então, você ajusta a pressão de acordo com o seu dispositivo. Tá? Então, você ajusta aqui. Aqui embaixo, nós temos o nosso sistema de filtragem. Tá? Nós temos um filtro aqui e também um purgador. O purgador é esse elemento aqui que a gente vai remover a umidade que, porventura, ainda exista. Tá? Então, nós temos um filtro e um purgador. Depois que o ar é filtrado e a umidade é purgada, ele vem para cá. Ó. Essa segunda parte ela é composta de um lubrificador. Aqui nós temos um reservatório, tá? De óleo lubrificante e aqui nós temos um caninho. Esse caninho ele está aqui dentro desse óleo, né? Só que ele não é conectado diretamente nessa tubulação. Só que aqui vai haver um princípio do tubo de Venturi, né? O ar ele vai passar por aqui, vai gerar uma depressão aqui e automaticamente vai succionar gotículas desse óleo e esse óleo vai ser carregado para ser utilizado no nosso equipamento. Então, o lubrifio ele visa fazer uma preparação, que a gente chama de condicionamento do ar comprimido, para depois ser utilizado. Então, ele regula a pressão de trabalho, filtra, a última filtragem, né, o último processo de purga e lubrifica esse óleo, né, com um óleo lubrificante para o componente. Vou mostrar aqui a simbologia desse elemento. Então aqui, a primeira parte, ó, como ele é composto de um filtro e de um purgador, essa primeira parte aqui representa o filtro e aqui o nosso purgador. Essa segunda parte é a nossa regulagem da pressão. Vocês podem ver que nós temos sempre um elemento de mola aqui com a setinha. A setinha ela indica sempre uma regulagem, tá? Então ele regula a pressão e o manômetro associado aqui. Na frente nós temos o nosso reservatório de lubrificante que está apresentado aqui. Isso aqui é um esquema já de um circuito, né? Que é um circuito conjunto desses três elementos, tá? Regulador, dreno, né, com filtro, e o lubrificador e o manômetro. Então, na verdade, nós temos 4 elementos aqui. Filtro com purgador, o nosso regulador de pressão, o nosso manômetro, na verdade, são 5, ó, e o nosso lubrificador. São esses conjuntos. Nos circuitos que vocês vão montar, a gente vai usar essa simbologia simplificada, tá? A simbologia simplificada já demonstra que aqui é uma unidade de condicionamento de ar comprimido. Filtro, regulador de pressão, com o manômetro indicando, e o nosso lubrificador. Beleza, pessoal? Até aí, beleza, professor. Então vamos trabalhar. Então vamos trabalhar agora com algumas coisas. Vamos trabalhar um pouquinho com o projeto agora, tá? A gente vai fechando aqui a parte de preparação e distribuição do ar comprimido, a gente vai partir para o nosso projeto. Então, para a gente começar, eu não vou ainda falar na aula de hoje sobre perda de carga, tá? A gente vai falar sobre isso na semana que vem, mas a gente vai usar os conceitos de agora, tá, para trabalhar com a perda de carga na semana que vem. Pessoal, qual curso que vocês são? Vocês são da engenharia elétrica, da engenharia mecânica? Qual que é o curso dos senhores? Mecânica. Automação, tem pessoal de automação, né? Automação. Ah, entendi. Então, beleza.
Eu acho que a maioria é mecânica, professor. A maioria, né? Então, Aham. essa disciplina, ela tem vários enfoques, né, que a gente pode dar, né? Um enfoque mais na eletropneumática, eletrohidráulica, que a gente vai montar os painéis, dando enfoque. Nós poderíamos dar um enfoque mais na pneumática e na hidráulica do ponto de vista mecânico. Eu vou tentar mesclar os dois para a gente conseguir abranger os dois públicos. Essa é a parte, eu fiz essa pergunta porque essa parte é um fundamento das engenharias. A gente vê isso lá na mecânica dos fluidos, tá? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Mas antes de falar sobre cada um desses elementos, eu vou retomar, pessoal. Eu gosto sempre de trazer os fundamentos porque a gente, como engenheiro, a gente manipula, né, as variáveis físicas do processo. Não basta a gente saber só da técnica, a gente tem que entender a fundo essas variáveis físicas. Então, vamos lá. Então, antes de falar de perda de carga, eu quero que vocês relembrem o que é a viscosidade, quais são os padrões de escoamento, né? Como os padrões de escoamento estão associados ao número de Reynolds, o que é rugosidade, o que é fator de atrito. Tá? Porque tudo isso depende na hora da gente dimensionar uma tubulação, escolher qual que é o diâmetro, qual que é o material. Então, vamos lá. Eu gostaria de ouvir de vocês, claro, eu sei que vocês vão lembrar, um conceito ou uma definição de viscosidade do ponto de vista da mecânica dos fluidos. Quem se aventura? A viscosidade seria a dificuldade do fluido de escoar, seria isso? Perfeito. É tipo um elétron, né? Oi? É tipo um elétron, se comparando assim. Elétron? É tipo assim, é um movimento ordenado de fluido, né? No caso seria. Uma comparação assim com elétrica, entre aspas. Tipo assim, viscosidade é a capacidade que um fluido tem de fluir, né? Sem sua... Como é que eu posso falar? Depende muito da espessura, né? Que tem a norma SAE, que determina a viscosidade grossa, fina, né? E dentre outros fatores aí. Olha, a gente pode entender, né, que a viscosidade é uma característica associada ao atrito interno que existe dentro do fluido, tá? Então, a viscosidade está associada diretamente com um atrito interno dentro do fluido. Como assim, professor? O fluido, pessoal, ele escoa em camadas, tá? Então, se você coloca um fluido para escoar, a camada, né, as camadas de fluido são deslocadas uma em relação à outra. Como assim, professor? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou colocar aqui. É o escoamento laminar que fala? Também está associado. Tá? Então, imagina aqui, pessoal. Ó, nós temos uma tábua aqui, Opa, achei que vai pegar uma placa. Nós temos uma placa aqui qualquer, né? E ela está dentro de um tanque, né? O fluido e essa placa aqui, a gente aplica uma força F para cá, né? Uma força. E essa força aqui a gente chama de força de cisalhamento, né? Uma força cisalhante. O que é uma força cisalhante, né? É aquela força que está paralela ao plano. Imagine que você tem duas placas que você queira deslizar uma sobre a outra. Então, você vai aplicar uma força nesse sentido e uma força no outro sentido, só que eles atuam no mesmo plano. Então, entre esses planos de contato, vai gerar o que a gente chama de uma tensão de cisalhamento. É como uma fatia de pão deslizando sobre outro, né? Uma fatia deslizando sobre a outra. Então, essa placa aqui, você aplica uma força, né? E essa força vai gerar um deslizamento sobre essa superfície do fluido aqui, certo? Então, sobre a superfície vai gerar uma tensão de cisalhamento. E o fluido que está em contato com a superfície, ele vai aderir à superfície, ele adere. O que significa aderir? Né? Ele vai estar colado ali, vamos assim dizer. Então, o fluido que está em contato com a placa, ele tem a mesma velocidade. Então, a placa tem uma velocidade x. A primeira camada de fluido aqui, né, eu vou deslocando, vai ter a mesma velocidade da placa. Só que esse fluido que está aderido à placa, ele está em contato com uma outra camada de fluido mais abaixo, que por sua vez está em contato com uma outra camada de fluido, com outra, e assim vai até o fundo, tá?
Então, uma camada de fluido vai escoar sobre a outra, tá? Quando a gente chega aqui no fundo, ó, nós temos uma camada de fluido que está em contato com o fundo mesmo. E o fundo ele está estático, né? E esse fundo tem velocidade zero. O que a gente observa é que, devido ao atrito interno entre as camadas, que a gente chama de viscosidade, a gente vai observar um perfil de velocidade, tá? Porque uma camada que está aqui em cima, ela tem uma velocidade maior que uma camada que está adjacente, abaixo. E à medida que a gente vai afastando, né, essas velocidades elas tendem a ser menores até o ponto de chegar aqui no fundo ser nula. Então aqui é o perfil de velocidade desse tipo de escoamento. Por que que a velocidade não é igual? Porque o fluido, né, ele não vai escoar em bloco único, ele desloca em camadas. Por quê? Os átomos, né, de uma camada estão em atrito com a outra, e esse atrito, vamos associar, é uma viscosidade, tá? A viscosidade. A viscosidade é esse atrito interno, que a gente associa a uma resistência ao escoamento. Professor, por que o senhor está trazendo isso bem no meio da aula, está falando de purgador? Por quê, pessoal? A gente vai trabalhar com um fluido que vai estar escoando dentro de uma tubulação. Aqui, pessoal, a gente tem que frisar que eu comecei aqui a trabalhar um pouquinho sobre os conceitos importantes para os sistemas hidráulicos, tá? Então, aqui nós estamos tratando com um fluido líquido. No ar comprimido, a gente vai trazer os conceitos mais à frente. Então, voltando aqui, a gente está falando com a resistência ao escoamento, porque nós vamos trabalhar com um fluido que não vai estar sendo escoado com a superfície em contato com a placa, mas sim restringido nas duas extremidades, ou seja, uma tubulação. É o que está aqui nessa imagem. Nós temos a parede superior e a parede inferior da tubulação. E devido à viscosidade, né, a gente vai observar um perfil de velocidades, sendo nula nas extremidades e máxima no centro. Tá? E isso aqui é importante porque a viscosidade ela é um fator de dissipação de energia. Quanto maior a viscosidade do fluido, a gente percebe que a tendência é que a velocidade das camadas elas tendem a variar muito mais do que quando a viscosidade é pequena. Ou seja, pequena viscosidade, o fluido ele tende a ser mais laminar, na forma como escoa, laminar. Laminar quer dizer que as camadas se comportam muito mais parecidas uma com as outras. Quando a viscosidade... Opa, esse aqui tá pequena viscosidade. Ô, professor. Oi. A unidade de viscosidade é Pascal por segundo, se eu não me lembro? A gente tem a Pascal por segundo, temos várias outras, tá? Tem Stokes, Cent-Stokes. Então, a gente vai conhecer um pouquinho as unidades daqui a pouquinho. Então, quando a viscosidade é baixa, pessoal, a gente observa o seguinte, como não há um retardamento das camadas, elas se comportam de forma mais uniforme em termos de perfil de velocidades. Quando a gente tem uma grande viscosidade, a gente observa um perfil de velocidade variável. Tá? A camada tende a ser forçada com a outra. E isso vai influenciar na forma do escoamento que a gente quer. Aqui nós temos um óleo, né? Um óleo de motor qualquer. A gente observa o seu escoamento. Se a gente estivesse derramando água aqui, a gente perceberia um outro tipo de escoamento, né? A água tende a ter uma viscosidade menor. Deixa eu só fazer uma correção aqui nessa imagem. Pequena viscosidade, né? A viscosidade baixa, tá certo. Tá certo esse perfil aqui, tá? Grande viscosidade, tá assim, esse retardamento. Só estou confundindo aqui com outra coisa, mas fugindo aqui desse fundo. Quanto maior a viscosidade, a gente tem uma resistência ao escoamento. O fluido ele tende a escoar mais comportado, vamos assim dizer, né? Que nem o mel, né? O mel ele tem uma resistência ao escoamento muito grande, porque a sua viscosidade é alta. Óleos de motor tem as suas viscosidades também um pouco maiores. Só que as viscosidades dos óleos lubrificantes são controladas, né? São projetadas, vamos assim dizer, adicionando
reagentes químicos para que seja variável de acordo com a temperatura. Todo o fluido muda a sua viscosidade com a temperatura. Só que os lubrificantes, né, são projetados para trabalhar em faixas de temperatura e apresentar viscosidades diferentes. Fugindo desse assunto, que não é o foco aqui, fluidos, pessoal. Fluido líquido existe de vários tipos, tá? Nós temos os fluidos newtonianos, que é o que a gente vai focar. Os fluidos newtonianos é o que se comporta dessa forma, tá? Para uma determinada tensão de cisalhamento que você aplica, vai haver uma proporção, um coeficiente de proporção, que a gente chama de viscosidade, entre a velocidade que está escoando e a altura em relação à superfície das paredes da tubulação, vamos assim dizer. Então, essa equaçãozinha aqui, ela demonstra que a tensão de cisalhamento ela é diretamente proporcional à viscosidade, e aí a gente tem esse gráficozinho aqui, que é uma reta, tá? O coeficiente de proporcionalidade, ou a inclinação dessa reta aqui, ó, é dado pela viscosidade. Isso aqui é um avanço lá na mecânica dos fluidos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que os fluidos, em geral, se comportam de maneira diferentes. Os newtonianos, eles vão se comportar tranquilo, dessa forma. Já, por exemplo, um fluido não newtoniano, neste caso aqui, ó, a gente observa o seguinte, se a gente aumenta a tensão de cisalhamento, a gente percebe que ele não tem um comportamento linear. A gente observa que essa curva ela é variada. A pasta de dente não é um fluido newtoniano, porque ora ela se comporta como um sólido, né, se você não aplica uma tensão de cisalhamento, ou ora ela se comporta como fluido, se você aplica uma tensão de cisalhamento. Ou seja, ela escoa em uma situação e em outra não. Areia, o amido de milho, né, quando você coloca ele na água, se você aplica uma tensão de cisalhamento no amido, ele vira um sólido, certo? Se você não aplica tensão de cisalhamento nele, ele se comporta como um líquido. Então, existem vários tipos, e a gente vai focar nos fluidos newtonianos que tem aquela proporção entre a tensão aplicada e a viscosidade, tá? Entendemos aqui, né? Então, vamos vir para cá, que é o número de Reynolds. O número de Reynolds, vocês já viram, a aula de hoje é bastante teórica, né? Mas só para a gente reprisar, porque o número de Reynolds vai ser muito importante, que a gente vai ter que atestar qual que é o regime de escoamento que vai estar dentro da tubulação, tá? E o número de Reynolds é um número adimensional porque não tem dimensão, é um número, e esse número ele serve para a gente classificar o escoamento. Mas voltando aqui para os fundamentos, ó, no nosso numerador, a gente tem o que a gente chama de forças inerciais, tá? Forças inerciais. Forças de inércia, inerciais. E no nosso denominador, forças viscosas. O que é isso, professor? Força viscosa e força inercial. Então, o número de Reynolds é um número adimensional, ele foi construído, né, usando um experimento que a gente vai conhecer, e no final, né, ele correlacionou essas duas forças. As forças inerciais estão associadas à velocidade do fluido, e as forças de inércia estão associadas a uma propriedade da matéria em que esse fluido é construído, a sua viscosidade. Quando a gente divide essas duas razões, a gente vai encontrar um número, tá? Então, a gente diz que o número de Reynolds é uma comparação entre a força de inércia e a força viscosa, tá? Então, aqui nós temos a massa específica, a velocidade do fluido, o diâmetro interno da tubulação e a viscosidade. Quando a gente divide... Vamos fazer aqui uma manipulação. A razão aqui, né, entre a massa entre a viscosidade dinâmica e a densidade, a gente vai dar o nome de outra viscosidade. Aqui é outra forma, pessoal, de representar o número de Reynolds. A gente pode representar usando essa unidade de viscosidade que a gente chama de viscosidade dinâmica, ou a gente pode representá-lo usando aqui a viscosidade chamada cinemática. A viscosidade cinemática nada mais é que a divisão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica, ou seja, a densidade do fluido. Tá? Só para a gente não ficar perdendo muito tempo nisso, mas sobretudo é duas forças.
o que isso tem a ver? Quando a viscosidade, que é a nossa parte de baixo aqui da nossa equação, manda na história, ou seja, a viscosidade, as forças viscosas mandam, a gente tende a ter um número de Reynolds pequeno, tá? Reynolds cai. O número de Reynolds baixo, ele é um indicativo de um regime mais comportado, que a gente chama de laminar. Quando as forças inerciais mandam na nossa história, né, o fluido ele tem uma alta energia cinética, um movimento muito mais acelerado, a gente percebe que esse número é grande, né, tende a aumentar o número de Reynolds. O número de Reynolds elevado tende a ser turbulento. Turbulento vem de turbulência, tá? Um movimento. E isso é prejudicial para nós no caso de circuitos hidráulicos, porque a turbulência é um indicativo de dissipação de energia e aí perde pressão no processo. Mas vamos ver isso aqui nesse experimento, tá? Então Reynolds montou uma bancada onde tinha um reservatório, tá? E esse reservatório alimenta uma tubulação. E essa tubulação, nesse caso aqui, tem um diâmetro ou uma área A, tá? Então, ele controlava aqui qual que era a vazão desse fluido e dentro do fluido é injetado aqui por um aparato um corante, tá? E eu observava como esse corante se comportava à medida que aumentava-se aqui a vazão, tá? Então, o que a gente tem? A vazão é a velocidade do fluido pela área aqui. Se a área é constante dessa seção aqui, então para que a gente aumentasse a vazão, a gente tem que mexer no quê? Na velocidade. E a velocidade é a nossa força inercial. À medida que a gente aumenta essa velocidade, a gente tende, né, a observar o quê? Né? Velocidades baixas para o mesmo fluido, então imagina que aqui é a água. Tá? Então a viscosidade da água é constante. Então só mexeu nessa variável. E a gente observa o seguinte, ó, velocidades mais baixas, né, para aquele caso, o comportamento laminar. Quando a gente aumenta um pouco mais essa velocidade, a gente vai ver uma parte laminar, aquele fluido escoando comportadamente, e depois uma região turbulenta. Tá? E se a velocidade for tal, a gente vai observar um comportamento irregular desde o início, que a gente chama de turbulento. Qual é o valor dessa faixa? Então, a gente observou que o número de Reynolds, quando era menor que 2.000, né, o fluido estava nesse comportamento laminar. Quando estava entre 4.000 e 2.000, a gente observava esse comportamento nem turbulento e nem laminar. A gente tinha uma situação transiente, tá? Por que uma situação transiente? A gente tinha uma situação, pessoal, transiente é que, ora, em uma parte do escoamento, as forças viscosas mandam, tá? Onde força esse escoamento laminar, que a gente chama isso aqui de região de entrada, tá? Outra hora, a gente vai observar que as forças viscosas perdem capacidade de organizar esse escoamento em camadas, e aí as forças inerciais mandam, e aí a gente observa esse comportamento turbulento. Tá? E o turbulento não, aí as forças inerciais mandam na situação, tá? E aqui, no caso do laminar, as forças viscosas mandam na situação. Então a gente precisa entender qual é o valor do número de Reynolds, porque no caso de sistemas hidráulicos, é indicado um comportamento laminar, porque um comportamento turbulento representa maior perda de carga. Como eu não defini ainda o que é perda de carga, sobretudo, a perda de carga é uma queda de pressão. Tá? A pressão que você trabalha no seu fluido lá na bomba, né, à medida que vai escoando, né, devido à turbulência, essa vai sendo dissipada. Tá? Por quê? O atrito interno, devido, né, a essa movimentação, vai gerar um aquecimento da tubulação e isso vai dissipar, né, a energia de pressão na forma de calor. E isso é prejudicial e acaba tendo um gasto energético muito, muito grande para você manter a estabilidade do seu sistema. Tá? Então a gente precisa manter o quê? Um regime laminar. Por isso que a gente precisa conhecer a sua faixa aqui. Então,
vamos começar, pessoal. O primeiro critério de projeto é a velocidade recomendada, tá? Então, existe uma tabelinha que ela é baseada em dados empíricos. Então, aqui a gente entra para experimentos. Então, foi feito experimentos. Então, essa velocidade recomendada é com base em experimentos. Então, para comprimento de tubulação não superior a 1 dezena de metros, ou seja, inferior a 10 metros, então faixas aí até 9, vamos assim dizer. Quando as vazões não ultrapassem 200 litros por minuto, ou né, de 20 a 200 litros por minuto, aqui a gente está falando de fluido hidráulico, né? E as temperaturas aqui não alteram, né, as condições de viscosidade do fluido. Então, considerando isso, então, se a sua tubulação for maior, né, que 1 dezena de metro, aí você precisa fazer um estudo específico para aquela situação. Então, para tubulações de até 9 metros, né, você pode utilizar essa tabela como um guia para determinar qual que é a velocidade recomendada. Então, nós temos 3 tipos de tubulação, tá, pessoal? A linha de pressão, a linha de retorno e a linha de sucção. Antes de entrar como ler essa tabela, eu vou mostrar o que seria isso. Então, aqui nós temos um circuito hidráulico, onde nós temos um atuador. Aqui um cilindro é um cilindro hidráulico, né? Aqui nós temos uma válvula direcional. E aqui nós temos o nosso reservatório, aqui está o nosso compressor. Essa linha aqui, ou seja, essas tubulações que vão do reservatório até a sucção da bomba, a gente chama de linha de sucção. Tá? Da saída da bomba até, né, aqui a atuação do nosso componente, a gente tem a linha que a gente chama linha de pressão, tá? Porque aqui já foi pressurizada. O retorno, ou seja, depois que o fluido hidráulico ele realiza trabalho no nosso sistema, ele retorna para o reservatório para ser resfriado, tá? Que é foco disso mais para frente. E a gente chama de linha de retorno. Então, linha de sucção é o que vem antes, aqui, até o recalque, na verdade, até a admissão. Do recalque da bomba, ou seja, daqui para frente até a utilização, é a linha de pressão. Basta lembrar que está pressurizado o fluido. E depois a linha de retorno. Então, para cada uma dessas linhas, nós temos tubulações. E para cada tubulação, nós temos uma velocidade recomendada. Tá? Aí entra essa tabela aqui. Ela é um pouco confusa na sua construção. Então, só para vocês entenderem é o seguinte, ó. Aqui nós temos os comprimentos dessa tubulação. Tá? Então, isso aqui é o comprimento. Comprimento, comprimento. Vou colocar aqui em azul, está em metros. Tá? Aqui também, ó. Aqui a tubulação da linha de pressão. A gente percebe que para a linha de pressão é a única que vai apresentar diferentes valores de pressão para esses comprimentos aqui. Então, por exemplo, uma tubulação, né, de linha de pressão de 3 metros, a pressão recomendada é 20 bar. Tá? Aí, jogando aqui nessa equação, ó, a pressão em bar, a gente vai encontrar a velocidade para essa situação. Já a linha de retorno e a linha de sucção, os dados que a gente tem é para tubulações de até 3 metros aqui de comprimento. Tá? E a linha de sucção 1 metro. Professor, mas eu não vou trabalhar com pressão de 20 bar. O meu sistema ele precisa operar a 35 bar. O que eu faço? Né? Como que eu vou calcular essas informações? Aí a gente vai ter que partir para o que a gente chama de interpolação linear. A gente vai fazer exercício sobre isso, tá? Mas, sobretudo, a gente está trabalhando com faixas de até 200 bar de pressão, tá? Então, a gente pode interpolar valores nessa faixa. Mas, sobretudo, é assim que a gente analisa. Então, essa equaçãozinha aí, ela vai auxiliar vocês a determinar qual é a velocidade de trabalho, né, do fluido, ou seja, a velocidade recomendada.
Partindo da equação de que a vazão é a velocidade vezes a área, né, da tubulação, ou seja, que a velocidade vezes a área da tubulação é uma tubulação circular, então a gente pode dizer que a área de uma tubulação pode ser calculado como sendo π diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? Então a gente pode isolar o diâmetro dessa expressão e encontrar, né, que é o que a gente quer para fins de projeto, qual que é o diâmetro interno. Então basta passar esse termo para cá multiplicando, vai ficar vazão vezes 4. Aqui esse elemento vem para cá dividindo. Π vezes a velocidade. Aqui nós tínhamos um elemento ao quadrado, ele vem na forma de uma raiz. Ok? Aí, vocês observam essa expressão, ela é igualzinha a essa, pessoal. A única diferença é que nós temos aqui, por exemplo, um fator de conversão que está aplicado aqui. Tá? Porque essa equaçãozinha, ela nos dá o diâmetro interno do tubo com base na velocidade recomendada que a gente acabou de calcular. Ok? Considerando esse fator de conversão, porque essa equaçãozinha ela foi manipulada para a gente obter um diâmetro interno em centímetros, usando uma vazão em litros por minuto e a velocidade em metros por segundo. É a mesma equação, deriva-se dessa, né? Só que nós temos aí essa informação. Então, como que a gente faz? Oi? Essas tabelas, assim, quando a gente for fazer exercícios e coisas assim, elas vão estar disponíveis no exercício? Eu vou fornecer as tabelas para vocês. Vocês podem consultar, tá bom? Beleza, tá ótimo. Dificilmente, pessoal, quando vocês encontram um diâmetro interno do tubo, ele vai estar exatamente lá na tabela do fabricante. Então, vocês vão observar, lá na tabela do fabricante, vocês vão buscar, né, para um diâmetro comercial maior ou igual ao diâmetro calculado. Então, esse aqui é um diâmetro interno calculado. E lá nos fabricantes vão encontrar, né, por um diâmetro comercial. E esse diâmetro comercial, ele tem que ser o superior mais próximo que o que você encontrou. A gente já vai ver isso aqui nessa tabela. Então, aqui nós temos tubos comerciais da Hermeto, que é uma fornecedora de tubos galvanizados. Tá? Então, aqui esse fabricante eu fiz um recorte, porque vai para tubos de vários diâmetros. Tá? Então, aqui nós temos os diâmetros externos e os diâmetros internos. Então, a gente está observando aqui o diâmetro interno. Imagine que você calculou lá, o seu diâmetro interno foi de 32 centímetros. Olhando aqui na tabela, o diâmetro interno, ele pula de 30 para 40. Então, você comercialmente deveria escolher essa tubulação aqui, ó, tá? De 0,40. Mas, ô professor, desculpa perguntar, aí não seria 0,4 centímetros, tipo, 4 milímetros? Tá certo. O professor tá bêbado aqui já. Vamos colocar um zero aqui. 0,32 centímetros, tá, pessoal? Perdão, eu olhei aqui só depois da vírgula, mas é isso mesmo. Se a sua tubulação der um diâmetro de 0,32, porque imagina uma tubulação de 32 centímetros, né? É impraticável. Ah, então não faz sentido. Tá? Reorganizando aqui, sempre vai pegar o superior mais próximo, quando não tiver o igual. Só que aí, pessoal, não basta. A gente tem que olhar se o tubo selecionado vai suportar a pressão em que é submetido. Então, para o caso aqui de um diâmetro interno de 0,40, desse fabricante, ó, a pressão máxima suportada é de 300,18 bar. Então, é um critério importante. Então, a gente primeiro calcula a velocidade recomendada. Aí, a partir da velocidade recomendada, a gente procura, né, um diâmetro interno comercial. E com base nesse diâmetro interno comercial disponível, pessoal, a gente vai verificar se o escoamento ali dentro é laminar. Tá? Se não, a gente vai ter que recalcular o nosso sistema para encontrar aí o diâmetro capaz de manter o regime de escoamento nas condições laminares, tá? Então, eu vou fazer esse exercício para a gente entender isso e vou deixar isso aqui para vocês, já para a gente não se delongar muito, que já
para não cansar vocês. No grupo eu enviei essa atividade, vocês têm até semana que vem para resolver. É similar a esse problema que eu estou fazendo hoje, tá? Vocês resolvam no caderno, eu vou deixar um link no grupo para vocês até o dia 31, onde vocês vão enviar a resolução. Vai fazer no caderno, não precisa transcrever todo o enunciado da atividade, mas eu quero a resolução. Aí vocês façam a foto, então tira a foto, usa aqueles aplicativos para converter para PDF, tem um Scanner, tem um PDF Scanner, tá? Que vocês vão tirar a foto e automaticamente ele já converte em PDF. Aí esse arquivo você anexa no link que eu vou mandar no grupo, tá? Anexar. Inclusive, professor, deixa eu aproveitar a oportunidade e queria pedir para, se tiver alguém aí para poder me colocar no grupo, eu ainda não entrei, não consegui entrar. Tá. Sei que falar também. Tá. Eu também. Beleza, pessoal. Aí, também. No final da aula eu vou deixar meu número para vocês. Aí vocês pedem. Eu não vou passar agora por causa que está gravando. Então, esse vídeo aqui pode depois ser postado. Aí as pessoas acabam mandando mensagem para mim. Beleza. Eu gostaria que não fizesse isso, mas vamos lá. Então, vamos fazer esse exercício, pessoal. Ele quer que a gente dimensione as tubulações de sucção, de pressão e retorno de um sistema hidráulico. A vazão máxima é de 60 litros por minuto e a pressão é de 120 bar. Aí pede para que a gente adote a viscosidade de 0,45 Stokes. Um Stokes equivale a 1 centímetro quadrado por segundo. Tá? Então essa é uma equivalência. Eu só trouxe essa unidade de centímetros quadrados por segundo porque ela é coerente com as unidades que a gente vai usar na resolução do problema. A gente vai ter que fazer por partes. Vamos começar com a tubulação de sucção. Então, primeiro passo, né? Tubulação de sucção. Quando fala em dimensionar, a gente está querendo saber, no caso da tubulação, o seu diâmetro, né? Então, a gente vai ter que saber qual que é o diâmetro da tubulação de sucção, de pressão e de retorno. Para a gente dimensionar o diâmetro, a gente tem que saber qual que é a velocidade, né, recomendada, que vai gerar um escoamento laminar também. Então, a gente primeiro encontra esse diâmetro, joga na equação da velocidade do escoamento e verifica lá no número de Reynolds se isso aí vai gerar um escoamento laminar ou não. Então, vamos começar por partes. Então, o que eu quero dizer? A gente primeiro encontra, né, o diâmetro da tubulação. Vou colocar aqui diâmetro dt. A equaçãozinha que eu passei para vocês está aqui. Opa. Aqui, a vazão, né? O exercício fornece a vazão. Nós temos esse termo de conversão, π, e a velocidade. Professor, mas essa velocidade a gente não tem, né? Vamos olhar aqui o que o exercício nos fornece, né? A velocidade a gente vai ter que olhar na tabelinha mesmo aqui. Então, vamos olhar aqui na tabelinha. Tubulação de sucção, né? Deixa eu apagar isso aqui. A pressão, tubulação de sucção. O exercício, ele fala a pressão de 120 bar. Vazão máxima de 60 litros por minuto. Então, de forma coerente, a gente observa o seguinte. A pressão está dentro da faixa que a gente vai utilizar, certo? E a vazão, ela está dentro do limite aqui, também compreendido pelo exercício. Então, a gente precisa encontrar primeiro essa velocidade. Ficou mudo só para mim ou para os demais aí? Ficou mudo mesmo. Eu achei que eu tinha caído, na verdade. Aqui ficou mudo.
Aqui também tá mudo. Pra mim Achei também. que era só eu. Achei que o problema era comigo, na verdade. Tá ficando doido aqui já. Não, tá louco, aqui ficou mudo. Acho que a internet do professor deu pau. Pessoal, estão me ouvindo? Tamo. Voltou, professor. Deu um bug aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui.